Vamos meditar na palavra de Deus e eu quero convidar os amados que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Ouçamos a voz do Espírito de Deus para as nossas vidas. Nos diz a palavra: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos pela revelação da Tua palavra, pela Tua voz. Nós te louvamos, meu Deus, porque tem nos orientado a cada dia mais buscarmos a Tua presença e tem nos ensinado, Senhor, a esperar em Ti, a confiar em Ti e estar na Tua presença. Pai, prepara-nos para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite e que seja uma palavra de edificação para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos deparar com um Deus que nunca nos desamparou. Quando nós olhamos para a palavra, vemos um Deus que lá nos tempos antigos estava com sua mão estendida sobre os fiéis, estava com sua mão estendida sobre aqueles que criam, estava com suas mãos estendidas sobre aqueles que abriram os seus corações e permitiram que a sua graça, que a sua misericórdia adentrasse as suas vidas. Nós deparamos, irmãos, com personagens, com pessoas especiais, pessoas que viveram uma vida de intimidade, uma vida de proximidade com o Todo-Poderoso. Nós louvamos, amados, porque ali está o exemplo da mão misericordiosa do Todo-Poderoso. É a mão de Deus, irmãos, que lá no passado estava estendida sobre a vida daqueles fiéis. É a mão do Senhor que em nossos dias, hoje, nos dias contemporâneos, continua estendida sobre a vida dos fiéis, amados. Se você é fiel, entenda que a mão de Deus está sobre a tua vida. Se você é uma pessoa que busca o Senhor, que enche a sua vida com a graça de Deus, se você é uma pessoa que procura Deus e seus princípios, creia que a mão do Eterno está sobre a tua existência, que Deus quer te abençoar, que Deus quer fazer você prosperar, que Deus quer acertar os teus caminhos, como diz a palavra, quer aplainar os teus caminhos, para que você possa andar num caminho, possa andar numa estrada que seja boa para tal. Assim é o nosso Deus, irmãos, é o Deus misericordioso, é o Deus que ampara, é o Deus que guarda, é o Deus que ama, é o Deus que cuida de você, é o Deus que tem uma história para você, irmãos. É Deus que quer escrever uma história na tua vida, uma nova história na tua existência. O grande problema, e às vezes nós não vemos isso, é porque nós fechamos o coração para o Senhor, irmãos. Fechamos o coração para Deus. Imagine, por exemplo, Abraão, lá nos dias muito antigos, quando o Espírito de Deus falou a sua vida. Se Abraão olhasse para aquela voz que eu falava e dissesse: eu não creio nisso. Isso aí é uma voz estranha, não quero nem saber dessa voz. Qual teria sido o final de Abraão, irmãos? Qual teria sido o final? Ele com certeza teria desenvolvido a sua vida no paganismo, na idolatria, tinha seguido em frente até a morte e teria ficado esquecido e certamente pagado pelos seus erros diante do Senhor. Mas o dia, irmãos, que o Senhor o chamou, que Deus estendeu a sua mão para ele, que Deus o guardou, o abençoou, ele abriu a sua vida, abriu o seu coração e ele falou para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, Senhor, fala comigo, amados. Assim precisa ser o nosso clamor diante do Senhor. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, irmãos. E da mesma forma que Deus fez com Abraão, amados, Ele pode fazer na tua vida
pode fazer na minha vida, Ele pode fazer conosco, Ele pode mudar nossa existência em todos os aspectos. Deus pode mudar a nossa sorte, pode mudar a nossa história. Deus pode nos dar uma nova história, amados. Quem quer uma nova história diante do Senhor? Quem quer uma nova história? Oh, glórias! Todos querem uma nova história com o Senhor. Todos querem. Mas eu quero falar para vocês que querer não é o suficiente. Querer não é o suficiente. Nós temos que oferecer para o Senhor. Ofereçamos, portanto, irmãos, condições para que o Espírito de Deus faça essa nova história vir à existência na tua vida. Ofereça condições e verás que Deus mudará a tua sorte. Verás que o Senhor mudará a tua sorte. Porque Deus, amados, é aquele que tem uma promessa para cada um de nós. O Senhor tem uma promessa para cada um de nós, irmãos. O Senhor tem promessas para a tua vida. O Senhor tem projetos, tem planos para a tua existência. Deus, queridos, Ele quer fazer alguma coisa na nossa existência, mas nós precisamos nos colocar à disposição dEle. Coloque-se à disposição do Senhor, coloque-se à disposição de Deus e verás como Deus te usará, verás como Deus te levantará, verás como muitos pastores serão levantados, pastoras serão levantadas, profetisas serão levantadas, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus serão bocas do Espírito para ministrar a palavra nessa cidade. Mas temos que abrir o coração, povo dos céus. Temos que abrir o coração para Deus, porque se nós não abrirmos, ficará apenas na vontade, e eu falando para vocês apenas. Mas nós temos que abrir a boca, irmãos, abrir o coração para que o Senhor abra a nossa boca, e da nossa boca jorre palavras de vida, palavras de transformação para as nossas almas. Quando nós lemos, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35, nós vamos deparar com um Deus amoroso, vamos deparar com o Senhor que está sempre pronto a nos abençoar, pronto a nos ajudar. É um Deus que nunca nos deixa, é um Deus que nunca se afasta de nós, é um Deus que nunca nos abandona, irmãos. Deus nunca nos abandona, lembre-se disso. No momento da tua crise, no momento da tua dificuldade, no momento que a coisa fica difícil, fica feia, fica impossível, Deus não te abandona. Deus nunca nos abandona. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Quem abandona o Senhor somos nós. Nós somos infiéis, irmãos. Quando a coisa começa a ficar difícil, geralmente nós viramos as costas para o Senhor e saímos pela tangente. Nós não enfrentamos a coisa de frente. Nós não enfrentamos o problema de frente. Nós muitas vezes não estamos preparados para a batalha. Somos soldados rasos, soldados não preparados. Mas a promessa do Senhor é para você, o cuidado de Deus é para com você, porque Deus, irmãos, é aquele que te dá o sustento. Deus é aquele que dá o necessário para que você viva. Em João capítulo 6, versículo 35 nos diz: quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ouça, irmãos, ouça a promessa de Deus para a tua vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos falando do Deus da provisão. Estamos falando do Deus que nos guarda, do Deus que abençoa, do Deus que envolve. Estamos falando do Deus que no meio dos problemas abre portas do céu sobre a tua vida e fará chover bênção sobre a tua existência. É o Deus que mantém a tua despensa cheia. É o Deus que te dá forças para seguir em frente. É a promessa do Deus amparador, do Deus guardador, do Deus que fortalece, do Deus que te ajuda, irmãos. Crês nisso, amados? Vivam. Crês? Vivam. Porque se não vivermos, só crer não é suficiente. Irmãos, algo interessante. Com Deus é preciso associar a fé mais ação. E dizem por aí que fé sem ação, ela é morta. E é fato. Se você tem fé, muita fé, eu tenho fé, misericórdia, como eu tenho fé? Mas se você não vive
a tua fé é morta, para nada serve. Você vai morrer cheio de fé e vai errar o caminho e estará na eternidade separado do Senhor. Mas quando nós temos fé e associamos essa fé à ação, quando nós vivemos essa fé, irmãos, quando nós vivemos essa fé, o Eterno, Ele vem sobre a tua vida, Ele te sustenta, Ele te enche o coração de paz e alegria, a tua despensa não esvaziará, porque Deus fará que haja sempre o pão, haja sempre o arroz, haja sempre o alimento, mas é preciso entender que nós não podemos ficar sem Deus, porque é essa presença de Deus no nosso coração que nos favorece a bênção, irmãos. Queres a bênção de Deus? Olhe para o Senhor, porque é aquele que nunca nos desampara. O Senhor é aquele, irmãos, que está sempre pronto a nos abençoar, pronto a nos envolver com sua graça e com sua misericórdia. E eu quero que os irmãos analisem as vossas vidas, pensem um pouquinho. Será que a falta que você tem hoje, talvez a despensa vazia, talvez você esteja com tua despensa vazia, com o teu coração vazio, uma tristeza, um abatimento, oh meu Deus, nada dá certo, aquela coisa toda, você não sabe o que faz, será que você não abandonou o Senhor? Será que você não pegou uma vertente, um atalho? Será que você não está andando por um caminho estranho? Será, irmãos? Nós não podemos, amados, sair da presença do Senhor, porque é essa presença de Deus que nos dá força para seguirmos em frente e para vencermos o nosso maior opositor. Lembre-se, amados, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Esta é a presença, esta é a promessa do Todo-Poderoso para as nossas almas. Temos que crer na promessa de Deus, crer no Senhor e veremos a glória do Eterno mover e suprir as nossas necessidades. A nossa ajuda, irmãos, vem do alto. A nossa ajuda vem do alto. E quando nós primeiro colocamos Deus no nosso coração, quando nós primeiro colocamos Deus na vida, o Senhor move, irmãos, move governos, o Senhor move autoridades, move irmãos, move qualquer pessoa para que seja instrumento para nos abençoar nessa caminhada, mas precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa existência. É assim que nós abastecemos a nossa vida com a sua graça e com a sua misericórdia. E ainda no versículo 37 de João, capítulo 6, nos diz, ouça com atenção, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Crês nisso, povo do Senhor? Amém. Glórias a Deus, porque é para crer mesmo, irmãos. É o Senhor Jesus falando. É o Senhor Jesus falando. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Essa é a promessa, essa é a segurança, este é o mover do Senhor, este é o selo de Deus sobre a nossa vida, é o Senhor que nos sela, é o Senhor que coloca sobre a nossa existência uma marca, e a marca é propriedade minha, propriedade exclusiva minha, separado para me servir, separado para ser meu servo, separado para estar comigo na eternidade. Mas, enquanto na terra, Deus nos abençoa também, amados. Muitos dizem por aí que nós vamos viver as bênçãos de Deus apenas nos céus. Mas isso é errado, amados. A Bíblia diz que o Senhor está pronto a nos abençoar, abençoar os nossos dias sobre a face da terra. E quando nós somos fiéis ao Eterno, Ele vem sobre a nossa vida e Ele move poderosamente. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, irmãos. Ele arranca o que está errado. Ele cura nossas enfermidades. Ele muda a nossa sorte. Ele nos dá alegria, nos dá restauração, nos dá, irmãos, tudo quanto precisamos para viver uma vida condigna com a sua vontade, que represente a sua vontade em nosso dia a dia. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Queres a bênção de Deus? Queres a cura, você que está enfermo? Queres receber alegria, você que anda abatido, triste, jogado às traças? A restauração da tua vida, que aparentemente não tem mais solução? Queres isto, irmãos? Desejas? Diz para o Senhor, diz para o Senhor, diz para o Senhor que você quer estar na presença dEle, que você o recebe como Salvador, como Redentor, que você recebe como Senhor, e Ele promete a você,
nunca te abandonarei, nunca, nunca te abandonarei, nunca te abandonarei. Nos diz o texto, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum, sem nenhuma forma, não existe formas, jogarei fora aqueles que vierem a mim. Ouça isso, irmãos. É a marca do Senhor sobre a nossa vida. É o selo de Deus sobre a nossa existência. E quando nós, queridos, entendemos essa verdade, vivemos essa verdade do Senhor, nós vamos experimentar o agir do Eterno nos nossos corações de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa. E muitas vezes nós não temos histórias com o Senhor, nós não temos testemunho para contar, nós não temos uma existência cheia da graça do Todo-Poderoso, porque nós abandonamos o Senhor. Ele diz, nunca vos abandonarei, nunca vos jogarei fora. Nós falamos para ele, Deus, o negócio é o seguinte, fica aí que eu vou na minha. Eu sigo a minha estrada, eu sigo o meu caminho, eu sigo a minha jornada. Irmãos, nós não podemos andar sozinhos sobre a face da terra. Nós não podemos andar sozinhos. Temos que andar revestidos pelo Espírito Santo de Deus, revestidos pela graça do Senhor, porque Deus tem planos, Deus tem projetos, e Deus quer cumprir essa realidade na nossa existência. Mas tu precisas crer e precisas abraçar o Senhor com todas as tuas forças. E se você não tem forças, te amarre ao Senhor. Te amarre ao Senhor. Te amarre ao Senhor, irmãos. Amarre-se ao Senhor para que você receba dele a proteção, dele a guarda. E no Antigo Testamento, lá em Jó, quem já ouviu de Jó? Quem já ouviu falar sobre Jó? Amém. Personagem extremamente conhecido. Jó foi um homem muito fiel ao Senhor, irmãos. Jó foi fiel. Só que Deus usou de uma forma para falar a Jó, para falar ao coração de Jó, que nós não entendemos muitas vezes. Nós até entendemos hoje porque nós lemos o início, o meio e o fim da história. Mas se você estivesse vivendo a pele de Jó, vivendo a vida de Jó, ali no dia a dia com Jó, mesmo não sendo Jó, provavelmente você teria jogado pedra no Senhor. Provavelmente. Mas Jó, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo passando por toda sorte de males que um homem pode passar sobre a face da terra, rico ficou pobre, sadio ficou doente, filhos perdeu todos seus filhos, casamento destruído, tudo por água abaixo, desceu ralo abaixo, irmãos. Imagine isso, queridos. Nós perdemos tão pouco, não é assim? Muitas vezes você está gripado, você está assim com o pé doendo, aí você começa a reclamar do Senhor. Muitas vezes uma dor de cabeça reclama do Senhor. O calor que não te rouba nada, aí você começa a reclamar de Deus. E vai por aí, você reclama de Deus em todas as coisas. Jó perdeu tudo quanto tinha, irmãos. Perdeu tudo quanto tinha, perdeu nome, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. Mas ele diz, olha só o que Jó diz. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Ouça, irmãos, ouça. Muitas vezes nós não vivemos o plano do Senhor entendendo o que está acontecendo. Mas precisamos viver mesmo sem saber o que está acontecendo. Amém? Está você passando por uma situação complicada, está você passando por um momento difícil, está você passando por um momento que aparentemente Deus virou as costas para você. Não virou, irmãos, não virou. Deus não virou as costas para você, Deus não virou. Deus não vira as costas para aqueles que são fiéis. Lembram-se de José, José do Egito? Outro que passou por uma situação extremamente complicada. Ele tinha em mãos todos os motivos para olhar para esse Deus que nós servimos e falar, Jeová, não quero nem saber de ti, porque você não me ama, não gostas de mim, não me proteges. Só que Deus tinha um projeto, como teve na vida de Jó. Deus também tinha um projeto na vida de José. E ele permaneceu fiel, a sua família levantou-se contra ele, irmãos foram seus inimigos, momentos difíceis ele passou lá no Egito, acusaram de assédio. Acusaram José de assédio. Estava ali já meio estabelecido, estava ali cuidando da casa de um cara muito rico, meio mordomo, coisa assim, administrador da casa. Estava numa boa já.
Olha só, irmãos, quando a coisa começou a melhorar para aquele camarada, ainda veio uma acusação de assédio. Sabe onde ele foi parar? Na prisão. Na prisão. Foi parar na prisão. Já pensou se fosse com você? Se fosse comigo? Não é? Às vezes nós precisamos parar, irmãos, e nos colocarmos na situação desses homens, para analisarmos se nós temos fibra, fibra para superar as adversidades, para superar as dificuldades. Mas uma coisa interessante é que José não abriu mão do Senhor, José não abriu mão de Deus. A coisa estava complicada, ele mais abraçou o Senhor. Estava difícil, ele mais voltou-se para o Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu com ele? Tornou-se a segunda pessoa no Egito. Tornou-se a segunda pessoa no Egito. Era faraózão e ele logo abaixo. Era ele que mandava, era ele que dava as ordens. No momento da seca difícil, complicada, quem dirigia o país era José. Isso foi obediência à palavra, fidelidade a Deus, submissão ao Todo-Poderoso. O plano do Senhor se cumpre na nossa vida. O plano de Deus se cumpre na nossa vida. Mas é preciso essa fidelidade, porque o inimigo se levanta com dúvidas, com incertezas e um tanto de coisa assim. Mas lembre-se, todos aqueles que o Pai me dar virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. João 6,37. O Senhor é aquele que nunca nos abandona. Lembre-se disso. O Senhor é aquele, irmãos, que ampara, é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que está sempre conosco, quer sempre nos abençoar. Mas o cuidado do Senhor não para ainda nesse ponto. O Senhor ainda vai um pouco mais, irmãos. No versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Que eu ressuscite todos no último dia. Ouça, irmãos, a promessa de Deus para a tua vida. É mais uma promessa do Senhor para a tua existência. O Senhor diz que jamais seremos esquecidos, irmãos. Jamais seremos esquecidos. Quantas vezes você já olhou e já pensou, Deus esqueceu de mim? Deus esqueceu de mim? Já aconteceu isso com você? Eu já. Já olhei para o Senhor, Deus esqueceu de mim. Já. Somos assim, irmãos, somos tendenciosos. Mas o Senhor vai lá e nos dá uma batida na cabeça e nós caímos na real. E lembramos que o Senhor é aquele que não esquece da gente. É aquele que não esquece da gente. Porque o Senhor honra a sua palavra. Deus tem prazer em honrar a sua palavra. Se Deus tem um plano na tua existência, se Deus tem um projeto na tua vida, e se você coloque-se à disposição dele, e se você se põe à disposição do Senhor, esse Deus virá sobre a tua vida, te honrará, fará coisas maravilhosas, e você verá a glória do Eterno se manifestar sobre a tua existência. É preciso, portanto, irmãos, abrirmos o coração e entendermos que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos guarda, a mão do Eterno está sobre a nossa vida, o cuidado do Senhor está sobre a nossa vida, a mão misericordiosa, abençoadora, protetora do Senhor está sobre a nossa vida. Você não é esquecido pelo Senhor. Nós é que esquecemos de Deus, porque nós nos revoltamos contra o Senhor, revoltamos contra Deus, viramos as costas para Ele e esquecemos dele, ou seja, nós subestimamos a sua palavra, negamos a sua palavra e agimos da forma que entendemos, irmãos. Mortifiquemos a carne. Vamos abater essa carne, povo dos céus. Vamos abater o nosso entendimento particular e vamos nos dar por completo para o Mestre. Porque Ele é aquele que guarda a nossa vida, que quer nos abençoar. Você crê que Deus quer te abençoar? Você crê que Deus quer te abençoar? Prepare-se para receber a bênção de Deus. Prepare-se para receber. Prepare-se para receber. Você quer receber, você quer ser usado por Deus. Você quer ver a misericórdia do Eterno na tua vida, o agir do Senhor na tua vida. Coloque-se à disposição dEle. Coloque-se à disposição dEle, amados. Porque Deus, Ele quer mover, Ele quer honrar, Ele quer te abençoar. Você precisa entender
que muitas vezes é difícil, mas Deus quer fazer uma nova história na tua existência, uma nova história. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo, que foi outro camarada que passou por momentos difíceis, mas não abriu mão do Senhor. Passou por momentos complicados, mas não abriu mão do Senhor. Enquanto jogavam pedras nele, ele estava ali firme no Senhor. Enquanto o prendiam, ele estava ali firme com o Senhor. Enquanto ali no lombo de um cavalo, do camelo em direção às cidades para pegar o evangelho, ele estava firme com o Senhor. Com frio, firme com o Senhor. Com calor, firme com o Senhor. Fome, firme com o Senhor. Não tinha onde ficar, firme com Deus, porque ele tinha um projeto na sua vida e ele tinha certeza absoluta que havia um chamado de Deus na sua existência. E ele diz em Romanos 8, 38 e 39, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. E diz ainda, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim que Deus faz, amados. É desse jeito que Deus quer fazer conosco hoje. E esse povo pequeno que aqui está reunido, se vocês abrirem o coração para o Todo-Poderoso, se vocês se colocarem no mover do Espírito Santo de Deus, serão tomados pelo Espírito, serão tomados pela graça do Senhor, e Deus os envolverá, e Deus os comissionará, e os enviará a fazer a sua obra, e serão homens e mulheres reconhecidos pelo Senhor, reconhecidos pelo Todo-Poderoso. A glória do Senhor, a graça de Deus, há de manifestar-se sobre a vossa vida, povo dos céus, há de manifestar-se sobre a sua vida, irmão. Mas precisamos querer isso, né, queridos? Precisamos querer. Queres isso para a tua vida? O princípio é santificação. Santificação. Santifica a tua vida. Busca em primeiro lugar aquilo que é de Deus lá do alto, irmãos. Encha a tua vida com as coisas do Senhor. E se prepare, porque Deus fará você explodir na obra, fará você explodir na presença dEle, fará você explodir de alegria, de vigor, de satisfação, e o teu coração jamais será o mesmo. A tristeza, o abatimento, a depressão, enfim, essas coisas comuns dos últimos dias, serão arrancadas da tua vida, e o que envolverá o teu ser é a glória do Todo-Poderoso, é a glória do Senhor. Irmãos, esse é o Deus que nós cremos. É o Deus da Missão Cristã Vivos. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos ampara. É o Deus que não nos abandona. É o Deus que não nos esquece. É o Deus que tem um projeto na nossa vida. E nós precisamos cada dia buscar esse projeto do Senhor para o nosso viver. E assim seremos abençoados e seremos honrados pelo Senhor, aqui e lá nos céus também. Porque o Eterno diz que aqueles que se colocam à sua disposição, galardão separado tem para nós lá nos céus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, queridos, para nós orarmos. Que no decorrer dessa oração, que os irmãos reflitam a respeito da vossa vida. Peça ao Senhor para envolvê-los. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, meu Deus, por mais um culto na tua presença, Senhor, por falar aos nossos corações, por testemunhar a nossa existência. Prepara-nos, ó Deus, prepara-nos para que nós possamos receber continuamente da tua graça. Abre nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender que nós somos guardados, que nós somos amparados, que nós somos, ó Deus, protegidos por Ti e que Tu tens um projeto na nossa existência. Deus, prepara-nos para que o Teu projeto se manifeste no nosso viver, o Teu projeto se manifeste em nossas almas. É que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.
Mensagem número 422.